Olá para todos, está no ar o nosso Papo em Dia e hoje vamos falar muito sobre a região do Grande ABC, através do LIDE Grande ABC, do setor de eventos, setor empresarial, com o nosso convidado, o Walter Dias, que é o CEO do LIDE Grande ABC. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Mari? Como vai? Tudo certo. Muito bom. Bom, você tem uma grande carreira, né? Atualmente CEO aqui do LIDE, que representa muito bem aqui a nossa região. Recentemente, né, você assumiu essa posição. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria falar um pouquinho sobre isso, como foi para você, como vem sendo esse desafio. O LIDE realmente foi algo novo, né? Esse convite, ele veio ano passado, em 2024, finalzinho de 2024. O Jarbas Marques, que é o presidente tanto do LIDE Grande ABC quanto do LIDE Litoral Paulista, fez esse convite para assumir a cadeira de CEO do LIDE Grande ABC. E foi uma oportunidade muito bacana, né? Um pouco diferente, um desafio um pouco diferente do que eu já vinha tendo nos últimos anos, né? Em toda a minha carreira profissional. Mas foi algo que eu aceitei com muita honra, né, Mari? Justamente porque o LIDE é uma entidade global, hoje presente em mais de 17 países, em todo o território nacional. Ele conecta líderes e empresas, promovendo fóruns, eventos, conectando, né, sempre líderes empresariais, lideranças públicas, fomentando economia, inovação, desenvolvimento econômico e social. Então ele tem um propósito muito bacana, que é justamente fomentar, né, a economia, seja de uma região ou do nosso país, né? Então foi algo realmente muito legal. E eu, como uma pessoa que sempre acreditou muito da região, sou entusiasta do Grande ABC, eu fiquei muito honrado em aceitar esse desafio. E está indo muito bem, graças a Deus. E o legal que eu até falei aqui na abertura, né? São muitas questões que o LIDE aborda em relação à região do Grande ABC. Eu queria saber de você como vem sendo também. A gente já está em abril, né? A gente até comentou aqui antes da gravação que a gente se viu em dezembro, mas parece que foi ontem. Mas desde então vem tendo uma série de eventos, né? O local recebe uma série de pessoas importantes ali para diversas reuniões, eventos, um espaço que promove network. Até então, qual é o balanço que você faz disso? Porque eu recebi bastante, né, avisos ali de eventos, convites. Sim. Bom, o LIDE hoje no Grande ABC ele já conta com mais de 50 afiliados. Ele já promoveu, nesses 2 últimos anos, vários grandes eventos, gerando debates estratégicos, né, sobre economia, inovação, política pública e trazendo palestrantes de peso. Inclusive, no último evento, nós tivemos uma honra enorme de receber o ex-presidente da República, o Michel Temer, que trouxe um tema muito enriquecedor aqui para a nossa região, que falou muito sobre o desenvolvimento econômico do nosso país, falou também sobre um tema super atual e importante, que é a relação entre os poderes, né? Algo que está super atual no nosso momento e impacta diretamente na nossa região. E além do presidente Michel Temer, o evento contou com as principais lideranças empresariais e políticas da nossa região, que chancela o LIDE como o maior grupo empresarial do ABC, sem dúvida nenhuma, né? Então foi muito bacana. Há um calendário já de uma programação grande de eventos até o final do ano, com grandes palestrantes, tanto do setor empresarial quanto do setor público. A ideia é que a gente consiga rodar esses eventos pelo ABC, né? Já tem eventos programados em São Caetano, em São Bernardo, não só em Santo André, assim como foi o último. E assim, o meu maior objetivo, né, à frente do LIDE é justamente fortalecer o protagonismo da nossa região, não só perante ao estado de São Paulo, mas também ao cenário nacional, né? O ABC ele é gigante, né, Mari? Assim, se o ABC ele fosse um único município, ele seria a 4ª maior economia do país. É algo muito relevante. São mais de 3 milhões de habitantes, um PIB de 128 bilhões de reais. Então, são números muito significativos que mostram a relevância que o ABC tem perante a todo o país, né? Não só o estado. Você sente esse reconhecimento do ABC nesse sentido? Eu sinto, o ABC ele tem uma representatividade, mas eu vejo que falta justamente uma união, né? Um pouco mais de diálogo entre o setor produtivo, entre os empresários, para justamente crescer ainda mais, né? O ABC ele tem um potencial muito maior do que ele já alcançou. Então, eu acho que esse diálogo entre o setor empresarial, o setor produtivo, ele é fundamental, assim como, junto com o setor público, né, essa união de forças, ele só vai levar o ABC para frente. Eu não tenho dúvida que a gente consegue crescer muito mais, né?
Fora isso, existe também um trabalho social muito legal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre, porque impacta muito a região nesse sentido Sim, também. sem dúvida, né? Não só na questão da economia, mas políticas públicas pensando no desenvolvimento social é uma pauta do LEAD, né? O LEAD ele tem várias frentes, o LEAD global ele tem várias frentes, né? Que tratam questões sociais, então isso é uma coisa muito importante. Inclusive no último evento, a fala da nossa deputada estadual, Ana Carolina, ela falou muito sobre isso, né, da importância do setor produtivo auxiliando as pautas sociais, né, em conjunto com o poder público. Então isso é uma coisa que o LEAD leva muito a sério. E quais são os planos para esse ano, que está quase no meio já? Pois é, passando muito rápido. Bom, para o LEAD, a ideia é a gente ter um calendário grande de eventos, inclusive a gente vai ter até uma coletiva para anunciar esses próximos eventos e também as novidades, né? Tá tendo uma mudança muito grande na questão do LEAD global em relação a eventos, não só ao ABC, mas o filiado que está hoje no ABC, ele tem acesso a eventos do LEAD no mundo inteiro. Tá? Vai ter um LEAD em Dubai. O filiado hoje ele consegue se inscrever para participar desse evento, se for de um tema de importância, óbvio, com antecedência. Né? Então tem uma questão bacana de inclusão de todos os filiados, então não se resumindo somente ao grande ABC. E também a gente conseguir trazer palestrantes que tenham relevância e importância para o tema da nossa região e também dos filiados aqui, né? O que mais importa para eles, o que eles estão buscando. Então isso o LEAD tem trabalhado muito para entender essas necessidades, quais são as dores, e a gente conseguir trazer palestrantes e fazer essa conexão com essas pessoas para ajudar a solucionar esses problemas, essas dores aí dos nossos filiados e dos nossos parceiros. Para quem participa dos eventos, né, eu acompanhei alguns, conversei com alguns convidados lá, é muito valorizada essa questão do networking, né? A gente chega lá, conversa com todos, conhece, tem uma troca de ideias super importante, né? Como que você vê também esse ponto? Porque realmente um evento ali é uma noite mágica, né? Uma noite super enriquecedora. Sem dúvida. Não, a conexão ela é fundamental, acho que é um dos maiores propósitos do LEAD é essa troca de cartões, né? Vamos chamar assim. E essa relação que existe entre os próprios empresários, entre o setor produtivo ou o empresário com a liderança do poder público, ela é fundamental, né? Para justamente fomentar a nossa economia, fomentar o negócio, os negócios em geral. Então essa conexão ela é fundamental, é o maior propósito do LEAD, acho que é um dos principais valores que o LEAD tem é proporcionar essa conexão, essa relação. Às vezes você está num evento, você nem imagina, e já aconteceu isso várias vezes, inclusive em todo evento acontece. Poxa, eu não acredito que você está aqui, eu um filiado, cara, queria muito encontrar essa pessoa, seja por um relacionamento pessoal, um relacionamento profissional, um relacionamento comercial. Então, eu acho que é o principal valor, Maria, essa questão da conexão das relações. Walter, e você tem um currículo maravilhoso, né? Para chegar ali, não foi à toa. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as suas experiências também nesse sentido, como que ela impacta o seu cargo hoje. Assim, falando um pouquinho do meu início profissional, né? Eu sou empresário atuante da área de entretenimento, eventos e ações promocionais há mais de 20 anos. Um pouquinho da história, assim, né? Eu iniciei muito cedo na noite, eu tinha 16 anos. Eu estudava aqui no Colégio Singular, que é um colégio tradicional aqui da cidade de Santo André. E eu me tornei promoter, né? Na época de uma casa noturna chamava Ocean Drive, né? Uma casa icônica aqui que marcou história aqui na cidade. A adolescência foi marcante, então. Exatamente. E lá eu iniciei na noite, né? E eu me encantei pela questão do entretenimento, a questão dos eventos, as estratégias de divulgação, de promoção. Então foi lá que o bichinho picou e ficou até hoje, né? Então, isso mais ou menos há um bom tempo atrás, né? Estou com 41 anos hoje. Então eu iniciei desde os 16. Por volta de 2005 eu fundei a CW Eventos, né? Que tinha inicialmente um foco na prestação de serviços para a parte de casas noturnas, né? Justamente toda a parte de programação, as estratégias de divulgação, de promoção. O foco inicial da CW era esse. Aí em 2007 ela por volta de 2007 começou a se especializar na parte de ações promocionais e casting, divulgando grandes shows e eventos, né? Então foi aí que a gente começou a se inserir também nessa parte dos grandes festivais, dos grandes shows e eventos, mas focando mais na parte de divulgação, né? Criação de material, de divulgação, as ativações. Mais ou menos em 2008
a CW começou a realizar alguns eventos universitários. Então a gente fez vários eventos próprios, né, proprietários, que marcaram a época, não só no ABC, mas em São Paulo. Então eventos da Metodista, como Fantametô, Metofolia, foram eventos grandes para mais de 10 mil pessoas. A CW realizava esses eventos. Em São Paulo, a CW realizou alguns eventos também universitários que marcaram a época, as Quatro Incríveis. Era um evento que juntava PUC, FAP, GV, Mackenzie, com grandes atrações. Marcou a época, foi um negócio realmente muito bacana. E outras aqui da região, como o Direito de São Bernardo, FEI, Mauá, teve muito evento realizado, né? Aí lá por volta de 2010 a gente começou também, além dos eventos universitários, a realizar alguns shows. E a parte de serviços da CW estava crescendo cada vez mais, né? Essa parte de divulgação, de ação promocional, atuando até um pouco mais fora do estado, de São Paulo. E aí, por volta de 2012, né, a parte de serviços estava muito consolidada, atendendo a nível nacional, toda a parte de ação promocional, sampling, blitz, casting. E a parte de eventos tinha crescido muito também, Mari. Assim, e até chegava não a chocar, mas assim, eu tive que tomar uma decisão muito impactante nessa época e muito questionado, né? Porque eu simplesmente tirei da CW toda e qualquer realização de eventos proprietários, de shows, de festas, e foquei 100% na prestação de serviço. Foi aí que nasceu a Maker. Mas por quê? Porque havia um conflito. Então a CW, como estava focado muito na questão de prestação de serviços, mesmo na organização de eventos, mas eventos corporativos, congressos, feiras, terceirização de mão de obra para eventos, casting, ações promocionais, a gente tinha um departamento separado de produção de eventos proprietários. Só que havia um conflito de algumas marcas. Então, por exemplo, eu atendia uma marca X que eu prestava serviço para aquela marca. Às vezes eu queria um apoio comercial, um patrocínio para algum evento realizado pela CW. Ela falou, não, mas eu já te atendo ali. E não é bem isso. Elas são coisas distintas. Então começou a haver um conflito e eu também enxerguei que para a gente crescer eu precisava realmente focar, segmentar, né? Então, tirando essa parte de eventos da CW, a gente criou a Maker com mais 2 sócios. Inclusive quero mandar um abraço para eles aqui. Obrigado por me aturarem por tanto tempo, desde 2012. E a Maker virou uma produtora de shows, né? Nasceu sendo uma produtora de shows, que não presta serviço para ninguém, vai lá, aloca o espaço, contrata o artista, produz o evento inteiro. E hoje faz mais de 60 shows no ano, não só em São Paulo, ABC, Rio de Janeiro, todo o litoral, com os maiores artistas do Brasil e grandes nomes internacionais também. E foi muito bacana, né, essa divisão, porque a CW também cresceu muito. Então hoje virou uma referência, 20 anos de mercado, virou uma referência na prestação de serviços, na parte de eventos e ações promocionais. E a Maker, conhecida, graças a Deus, nacionalmente, como uma das maiores produtoras de shows do país. Então foi muito legal, acho que foi uma decisão polêmica na época, mas foi assertiva nesse sentido. Deu certo, então, para fazer essa separação, né? Bom, sou suspeita para falar, porque os shows da Maker estão maravilhosos, Obrigado, né? Como vem sendo essa programação aqui para o Grande ABC também em relação aos shows? Tem muita coisa bacana programada, né? A Maker, ela sofreu um impacto, assim como todo o setor de eventos, na pandemia, né? A pandemia, ela acabou sendo um divisor de águas. Divisor de águas total para todo mundo que atuava no setor de eventos. A CW, né, por estar muito tempo no mercado, e o que é legal da CW é que ela atende clientes de diversas áreas. Então eu atendo alguém da saúde, outro da área do comércio, mobiliário. É muito amplo. Então isso traz uma bagagem para a gente de conseguir trazer soluções para diferentes mercados, né? Então a CW conseguiu se reinventar e ela atuou com muita maestria fazendo ações para a área da saúde, de prevenção à pandemia. Então a gente organizou logísticas e organização de drive-thrus de vacinação, de testes, distribuição de álcool gel. Então ela se reinventou, né, prestando serviços para a saúde para clientes que já estavam na casa e até buscando novos clientes. Já a Maker não. A Maker foi a primeira a parar durante a pandemia e foi a última a voltar. Eu lembro o último show que a gente realizou, na véspera de fechar tudo, foi um show do Djavan no Aramaçã, aqui em Santo André. Foi desesperador, assim, aquela incerteza, fecha, não fecha, o Djavan já aqui hospedado aqui na cidade, vai embora, não vai, um medo, o Djavan já tinha idade, cara, aquela incerteza do que era. Então, o mercado de eventos, ele sofreu muito, né, com a pandemia, foi o mercado mais impactado, sem dúvida nenhuma, mas hoje ele vive uma fase de retomada,
e de inovação, né? Então, os shows, o consumidor ele busca muito a experiência ao vivo, principalmente pós-pandemia, né? Então, e o show não é simplesmente mais um show, virou uma experiência, né? A gente sempre tratava o evento como uma experiência. Eu sempre falava isso, né? Que a gente não organiza evento. A gente cria experiência inesquecível e tem que ser esse o conceito, e principalmente pós-pandemia. A gente sempre buscar isso de criar experiências, momentos inesquecíveis para as pessoas, para as marcas que estão envolvidas. E aí, com isso, teve uma mudança muito de conceito, né, nos eventos antes da pandemia e pós-pandemia. Então, pós-pandemia, muitos artistas que estavam em baixa retomaram de uma forma absurda, né? A demanda de contratação subiu muito. A gente até está falando um pouquinho antes, né, sobre a questão dos shows em estádio, dos grandes festivais. Então, houve uma mudança cultural também. Mas mesmo assim, a Maker conseguiu se reinventar e manter um calendário de uma média de uns 60 shows por ano. No ABC, aqui entre os principais lugares, né, que a Maker realiza é o Aramaçã e a Estância Alto da Serra. A Estância com shows maiores, para mais ou menos umas 10 mil pessoas, sempre com 3 ou 4 artistas grandes. E o Aramaçã sempre com pelo menos um grande artista, né? E ainda eu acho que a gente tem mais ou menos aí pelo menos uns 15 shows aqui no ABC para entregar até o final do ano. Tem muita coisa bacana programada. Péricles, Belo, Nando Reis, Frejá. Tem bons artistas por vir. Só coisa boa, Só coisa né? boa. Você falou muito dessa questão de proporcionar uma experiência, né? Eu senti também, falando por mim mesma agora, no pós-pandemia, deu muito aquela vontade de viver, de sair de casa, né? De realmente ter essa experiência. O que você traz hoje, né? Nesse sentido de que você comentou que é uma experiência, não é só um show ali. Qual que é esse diferencial? É justamente isso, é viver mais, né, o momento. Porque antes era algo... Como que eu posso explicar isso, Mari? Assim, é uma questão até um pouco mais conceitual, mas é muito do que você disse. É viver mais aquele momento, né? Deu mais vontade de viver, a gente tem aquela incerteza do amanhã, né? Tudo que a gente viveu na pandemia, acho que foi algo muito impactante para todos nós. E quando isso tudo acabou, parece que veio aquela, não, preciso viver, eu preciso curtir, eu preciso ver aquele artista que eu gosto e nunca tive vontade, ou aquela preguiça, depois eu vejo, não tem mais o depois, acho que é agora, quero viver o agora. Então a gente sentiu muito esse movimento do público, né, do imediatismo, não, quero ir lá, e foi até o que viabilizou artistas que era impensável um artista, por exemplo, assim, são grandes artistas, mas vou dar um exemplo, por exemplo, Gilberto Gil. Ele está com, se não me engano, 6 datas no Allianz. O Titãs fez uma turnê de... Tudo bem, foi a volta original do Titãs, mas quantas datas que eles fizeram no Allianz, e não só no Allianz, em estádio por todo o Brasil, e todos esgotados. Então, era algo impensável antes da pandemia, né? Show em estádio, culturalmente no Brasil, era de artistas internacionais. Nunca um artista nacional tinha esse potencial, ou imaginava que tinha esse potencial para lotar um estádio de futebol. Então, foi algo que realmente começou essa valorização também, a valorização, né? De, quero ir lá, eu quero ver, vou prestigiar o artista, né? Não sei até quando eu consigo, eu vou ter a oportunidade de vê-lo ou de estar lá, né? Então, acho que essa foi a principal mudança. E justamente você conseguir gerar mais experiência no evento, né? Você conseguir... E as marcas valorizam muito isso, né? De você estar no evento, na ativação, é um momento de descontração. Opa, engasguei aqui. Onde a marca tem uma relação próxima com o público, né, com grandes artistas. Então a marca também está olhando de uma outra forma para a questão dos eventos, né, de como posicionar a marca lá dentro, como gerar uma experiência, fazer alguma ativação. Então isso é muito bacana. Falando até em gerar experiência, o que eu venho notando também é esses grandes artistas vindo para o Grande ABC, né, graças a Maker, que era uma coisa assim que a gente sempre pensava, nossa, tenho que ir lá para São Paulo para ver tal artista que eu gosto muito, e é tão bom ver aqui no quintal de casa, né? Sem dúvida nenhuma. É uma delícia. Bom, Walter, para a gente quase encerrar aqui o nosso bate-papo, diante de tudo que você contou pra gente, uma coisa que é muito importante é ter essa liderança na veia, né? Ter essa liderança na veia, saber administrar. Como que é pra você também isso? Qual que é a importância pro sucesso também? Ter essa questão, né? Lidar com o ser humano, né? Assim, Mari, eu acredito muito e sempre acreditei em fazer acontecer, minha vida inteira, desde de adolescente. Acho que liderar e conectar pessoas é de fato o que me move, é uma coisa que eu sempre
sempre acreditei, seja no setor de eventos, seja nos demais negócios, seja no próprio lead, ou mesmo na vida, né? Acho que essa conexão, a gente estava falando do exemplo do lead, quanto é importante relacionamento, o networking, é o que move, é o que nos move, né? E a questão da liderança, a liderança ela mudou muito, não é só a questão do comando, e sim da inspiração, de a gente conseguir inspirar, trazer uma equipe boa. Graças a Deus, acho que tudo que a gente construiu hoje é graças a uma equipe muito boa, muito sólida, muito competente, muito engajada, tanto na CW, na Maker, em outros negócios, né, que eu participo, como não necessariamente como gestor, mas como investidor, às vezes como conselheiro. Então eu sempre vejo isso e sempre que vem alguém com uma oportunidade, que graças a Deus sempre aparece alguma oportunidade, e a gente tem que ter pé no chão de falar assim, quem vai tocar o negócio, né? Então você tem que ter de fato uma liderança, mas você tem que ter uma equipe lá junto que acredita nisso, acredita nesse conceito e tá lá para carregar o piano, né? É aí que as coisas vão acontecer. A CW, nesses 20 anos, ela não chegou onde chegou se não tivesse uma equipe competente e engajada. A mesma coisa da Maker, né? Como eu até estava brincando, hoje eu não tenho mais idade para ir em todos os shows, né? Já cansa, sou desde os 16 anos fazendo isso. Graças a Deus a gente tem uma equipe muito competente que vai lá, toca do começo ao fim e faz uma entrega de excelência, né? Então, sou muito grato à equipe e o quanto isso é importante, né? De ter essa liderança, mas também ter essas pessoas engajadas aí, fazendo a coisa acontecer. Maravilha! Walter, agradeço a participação, desejo muito sucesso, que esse sucesso se reflita aqui para nossa região também e, claro, para sua vida. Mari, muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço demais aqui. E vamos em frente e te vejo nos shows, hein? Pode deixar, olha que eu vou. Fechado. E agradeço a você que nos acompanhou em mais um Papo em Dia e nos vemos na próxima semana.